Salmos de número 30. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Está escrito assim: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste, e não permitiste que os meus inimigos se regozijem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu nome. Porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto, e fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás do meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á, porventura, o pó? Declarará a ele a tua verdade? Ouve, Senhor, tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e cingiste-me de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Amém. Ó Deus querido, está entre nós tua palavra. Nós acabamos de fazer a leitura do Evangelho, do texto bíblico, da Sagrada Escritura, e nós temos uma certeza viva no nosso coração que tu já está entre nós. E pedimos ao teu Espírito, que é santo, que prepare o nosso coração, tanto para quem prega, quanto para aquele que nos ouve, para que possamos receber a boa notícia, o Evangelho, tua palavra. Prepare o nosso coração para absorvermos, Pai, a mensagem desta noite. Ó Espírito Santo da verdade, nos guie na interpretação bíblica fiel às Escrituras, e que nós possamos estar com nossos ouvidos atentos e o coração preparado para receber a mensagem desta noite. Assim eu oro e peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre um tema bastante sugestivo, e não há outro, que poderá ser a alegria que vence o choro. Eu penso que nós estamos no mundo chorando, já entramos nesse mundo chorando, né? Nós nascemos assim, já nascemos e entramos no mundo, choramos e passamos por esta vida com lágrima nos olhos, e geralmente descemos à sepultura no meio de muito choro. Se a gente pudesse ver as pessoas que estão do nosso lado, enquanto nós estamos dentro de uma urna, dentro de um caixão, por exemplo, antes de sermos sepultados, quanta gente está chorando ali, quantas pessoas. Então, nós entramos desse mundo chorando, passamos a vida debaixo de muita lágrima e voltamos para o pó, debaixo de muita gente chorando. Bem, nós choramos, irmãos, por pecados, fraquezas, vitórias e até de alegria. Nós choramos ao descer os vales e até ao subir aos cumes de grandes montes, aonde nós recebemos grandes vitórias, celebramos, choramos. Então, irmãos, não passamos ileso do choro. E as lágrimas que rolam no nosso rosto são como torrentes, que aquecem o nosso rosto e que nos faz perceber o quanto nós somos sensíveis. Bom, eu tenho uma boa notícia para te dar. A boa notícia é que Deus nos fez assim. Deus nos fez para termos sentimentos. Deus nos fez e somos sensíveis, não somos insensíveis. Um momento e uma altura da nossa vida, nós vamos sentir algum sentimento. Deus nos fez assim, para sentirmos emoções. E em virtude do pecado, nós sofremos
noites tenebrosas que descem sobre a nossa alma, as sombras expressas da dor, estende sobre nós suas asas nas madrugadas mais escuras. E é justamente nesse contexto que Davi escreveu esse salmo. Madrugada escura, noites tenebrosas. Eu penso que nessa circunstância Davi está vivendo ou está recebendo, irmãos, uma grande vitória do Senhor, a propósito, provavelmente depois de uma cura de uma enfermidade que aos olhos do médico ou dele seria uma enfermidade que o levaria à morte. E o versículo de número 3 confirma bem isso. Ele diz assim no versículo 3: Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Aqui é claro que Davi está dizendo justamente que ele estava no pó, ele estava numa situação deplorável. E nós temos aqui já uma certeza, já no título da mensagem: ações de graças pela libertação da morte. Davi está aqui de fato dizendo a sua situação, em que sofrimento ele estava vivendo aqui, ele estava declarando e cantando. Ele escreveu este salmo como um cântico, um hino, em que as pessoas na igreja estão cantando. Salmodiar aqui é louvar, é cantar. Estão com uma espécie de uma harpa, um inário, uma papeleta aberta, um papiro aberto ali, servindo, adorando e louvando a Deus pela libertação de uma enfermidade, possível enfermidade que Davi tinha enfrentado. E Deus tinha concebido a ele uma grande vitória, uma grande libertação. Irmãos, salve aqui o pensamento de que talvez esta libertação ainda tinha deixado alguns restígios, por exemplo, mas ele tinha certeza que Deus já o tinha curado. E a igreja inteira estava louvando a Deus, de fato, uma possível morte que ele então enfrentaria, se assim Deus não tivesse misericórdia de sua vida. Mas é uma pergunta: quantos que estão aqui esta noite louvando a Deus pela salvação? Todos nós, penso que todos nós. E entre nós, há muitos irmãos aqui que receberam grandes vitórias e hoje estão aqui celebrando, cantando, salmodiando pela graça alcançada. Então, de fato, o culto seu hoje é um culto de ação de graça. Mas e entre nós, nesses centenas de pessoas que aqui estão nos ouvindo, tem pessoas que estão cantando junto da gente, louvando a Deus. A minha alma deseja ver-te, louvando a Deus pela graça alcançada, mas talvez a circunstância da tua vida não está correspondendo com o hino que você está cantando. Claro, e tem muito isso. Quando nós estamos num culto adorando a Deus e louvando e cantando louvores espirituais, cristocêntricos ao Senhor, mas tem muitos que estão louvando com os filhos nas drogas, um casamento destruído, com a situação financeira destruída. Mas me lembro de uma fala de Paulo, em tudo dai graça. Nós olhamos, por exemplo, para as cartas de Paulo aos Romanos, capítulo 8, que diz assim, que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E ele não termina essa fala. Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 6, versículo 4 em diante, ou 7 em diante, em tudo dai graça, orai, suplicai, ou seja, ore, faça oração de súplica, peça o que vocês precisam, ele vai complementar, e dai graças. E depois de ter feito isso, tudo que é maravilhoso, tudo que é bom, tudo que é louvável, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Paulo está dizendo, não adianta nada nós estarmos diante do Senhor, não somente uma igreja, mas passarmos pela vida somente com uma expectativa da libertação. Precisamos crer. E irmãos, alguém um dia perguntou assim para mim, irmão André, você crê em milagre? Eu disse, não. Você crê que Deus abre portas? Eu disse, não. Você tem certeza? Você não crê? Então você não é continuista. Eu disse, eu sim, sou continuista. Eu creio no Espírito Santo, mas eu não louvo o milagre. Eu não adoro um milagre. Eu não adoro uma porta que se abriu. Eu não louvo por um emprego. Eu louvo a Jesus Cristo. Então eu creio em Jesus e todas estas coisas estão nele. É diferente. Que adianta eu crer no milagre e a porta não se abrir? Eu creio na minha cura e a cura não acontecer. Logo, a minha fé não é uma fé genuína. É disso que esse salmo está dizendo. Irmãos, neste lugar que nós estamos adorando a Deus, se estivéssemos aqui não pregando o livro de Salmos de número 30, mas estivéssemos cantando, por exemplo,
nós estaríamos aqui: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitisse que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor Deus, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Mas tem muita gente que está doente aqui, tem muitos irmãos que estão enfermos aqui. A pergunta é: como cantar quando as noites são escuras? Como louvar a Deus quando os problemas existem? Me leva o Espírito Santo agora lá no livro de Jó. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Como dizer: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome santo do Senhor. A resposta é simples. Jesus disse à mulher de Samaria: meu Pai procura por verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. A minha adoração não pode depender de circunstâncias resolvidas, mas de um testemunho. Ela é um testemunho dizendo que eu confio no caráter de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Davi está aqui, irmãos, claramente exaltando o nome do Senhor e convidando a igreja a salmodiar. No versículo 4, salmodiai, é uma ordem. Ele, como rei, irmãos, ele está dizendo: vós que está clamando, está vivendo um deserto, eu já estive nessa circunstância, mas o Senhor me arrancou dela. Então use o testemunho de fé, onde eu passei por isso. O caráter de Deus é confiável, ele é digno da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo, influenciando as pessoas que ali estão na igreja: cantai, exaltai, exultai-os. Em outra fala, ele disse: o dia de hoje foi o Senhor que fez. Ele é o nosso Senhor. E este senhorio precisa estar em nós. Essa certeza precisa estar em nós. Mas aonde nós temos derramado o nosso coração? Aonde? É ali que está o nosso tesouro. O salmista Davi está sendo um testemunho eficaz e verdadeiro que está na boca dos irmãos que ali estão, os crentes que ali estão. Como podemos cantar, irmãos, aqui dentro e lá fora negar o nome do Senhor? A resposta é simples: porque somos limitados e nós derramamos o nosso coração justamente naquilo que não há edificação. É desse salmo, está tratando justamente disso, irmãos. Todos nós já passamos por noites escuras, mas assim como Davi, em meio àquela experiência sombria, ela descobriu uma verdade que mudaria toda essa perspectiva para sempre. E a resposta está justamente quando ele disse que o choro pode durar uma noite, versículo de número 5, porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, o choro aqui é um choro genuíno, é alguém que vai aos pés do Senhor e confia no caráter de Deus. Não é alguém que vai lá lançar no rosto do Senhor que eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou bom nisso, eu sou teu servo, eu congreguei 30 dias o mês inteiro, não falhei nenhum dia, eu congreguei 31 dias o mês inteiro, como se nós, irmãos, fôssemos alguém que merecesse do Senhor um favor. Não, irmãos, nós não merecemos. Mas o nosso choro deve ser genuíno. De que maneira, irmão André? Não entendi. É justamente sendo sincero. Sinceridade, irmãos, de coração, não é ir diante do Senhor e tentar nos justificar. Tem gente que entende sinceridade assim: ir aos pés do Senhor e ficar se justificando. Olha, não deu para mim fazer isso, Senhor, também. Poxa vida, aquele irmão lá não tem condição. Ó, não deu, Senhor, para mim fazer isso também. Eu perdi a cabeça com o meu patrão. Eu perdi a cabeça com aquela irmã. Não dá, não tem condição, Senhor. A pessoa não me respeita. E como fica o fala de Jesus? Amar o próximo como ele nos amou. E como ele nos amou? Ainda quando éramos miseráveis, pecadores, ele decidiu nos amar. Amar o nosso próximo que anda de braço dado é bom. E quando nós devemos amar justamente aquele que nós achamos que não merece ser amado por nós, aí mora o problema. E é aí que nasce o verdadeiro cristão. Davi está ensinando justamente, irmãos, a igreja crê no Senhor. Apesar da circunstância, ele continua sendo Deus e o seu caráter não muda. Somos nós que mudamos.
E o choro aos pés do Senhor deve ser um choro genuíno. Confissão, falar a verdade. Eu errei porque eu não tenho paciência, eu falhei, eu pequei porque eu não tenho coragem, eu não tenho iniciativa, eu sou fraco, sou limitado, sou pequeno, sou pecador, não consigo entender tua palavra, preciso de ti e quero ser cheio do Espírito Santo. Esse é um choro genuíno, coração contritado. Esse era o maior motivo de o próprio Deus falar que Davi era o segundo coração de Deus, porque coração contritado, coração que estava no centro da vontade de Deus, coração que estava diante do Senhor sendo sincero. Não é alguém que esconde ou tenta esconder o pecado, mas é alguém que confessa em um choro genuíno. E quando nós entendemos que alguns pecados nos geram a ira de Deus, claro, há pecados que ainda têm consequência. Tem gente pregando por aí, porque estamos no momento da graça, vivendo a graça, não haverá nada agora, porque o Senhor só está aqui para nos perdoar. Entenda uma coisa, os pecados que nós cometemos nos afasta de Deus, geram consequências. Primeiro acontecimento que o nosso pecado traz, nos deforma a imagem de Cristo, nos afasta do Senhor, e sem sua presença nós erramos continuamente. É necessário nós nos arrependermos genuinamente, mas a ira de Deus, o recado do Senhor é que ela não é permanente, ela é passageira. Irmãos, e este homem, quando entendeu isso, ele chamou a igreja à adoração. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque levaste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. O Senhor meu Deus, clamei a ti, tu me saraste. Senhor, fizeste-me subir da alma à sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo, irmãos. E a gratidão aqui é clara de quem foi resgatado. Exaltar-te-ei, louvado seja Deus. Será que nós temos gratidão pelo resgate do Senhor por nós na cruz? Será que nós temos motivos para adorar? Nós temos motivos. Talvez você olhe para a tua vida, a propósito, você deve ter orado muito e parece que nada mudou. É aos teus olhos, mas você talvez não percebeu o quanto Deus tem trabalhado em você, o quanto Ele está transformando a tua vida, o quanto esta prova, estas agonias, tribulações que nós passamos, essas angústias que nós passamos, o quanto nós podemos estar próximo do Senhor, o quanto ainda nós podemos ainda mais nos relacionar com Cristo. Aproveite a sua aprovação, assim como Davi, para se aproximar do Senhor e exaltar a Ele. Oh, aleluia! E ele, note que o Deus fez por ele: me elevaste. Quando ele passou a exaltar a Deus, mesmo diante da adversidade, Deus tirou das profundezas e o levantou. Não só exaltou, mas me elevaste, mas também permitiu que os meus inimigos não se alegrassem, ou seja, Deus o livrou da vergonha pública. Enquanto nós estivermos preocupados em ser vistos, sermos lembrados, reconhecidos, poderá ser que esse reconhecimento não aconteça, e o que acontece? Nós nos envergonhamos, nossos pés vacilam, nós passamos vergonha, e Ele não para por aí. Tu me saraste, ou seja, Deus trouxe cura física e também espiritual, emocional. Quantos irmãos que hoje sorri por fora, mas o coração está sangrando? E tudo isso, irmãos, está dentro de uma maneira de adorar, exaltando a Deus. Quando nós passamos a exaltar o Senhor, Ele entendeu bem: fizeste-me subir a minha alma da sepultura, Deus o arrancou das portas da morte. Se você está aqui esta noite como um salvo, se você está aqui esta noite como salva, se você entendeu o propósito da salvação e o motivo de Cristo ir para a cruz não é aonde Deus mostrou, a cruz não é a causa, ou melhor dizendo, a causa da sua salvação. A cruz é o resultado do amor de Deus pela sua vida, e você compreendeu isso, entendeu que a vida eterna já está em você, porque você creu em Cristo, você creu que você nasceu de novo, você sabe que o Espírito Santo está em você. Você também tem motivos, apesar da sua casa não ir bem, das suas finanças não estar bem, da tua família não estar bem, apesar de você não ter tudo o que você desejaria ter, mas você e eu temos motivos para exaltar o nome do Senhor, porque Ele fez eu e você subirmos da sepultura. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Nós estávamos mortos em delitos de pecado, mas Ele nos alcançou, a sua destra estava estendida, e Ele nos arrancou, a pedra que nos separava era o nosso pecado, a nossa dívida, mas o Lázaro ouviu, sai para fora, louvado seja o nome santo do Senhor, e Ele nos restituiu a Deus, nos comprou com preço de sangue, nos arrancou da cova onde estávamos, e nós temos motivos para adorar, porque Deus arrancou nós das portas da morte e nos deu vida, louvado seja Deus. Ele desceu, irmão, às profundezas do inferno e nos arrancou de lá. Estávamos na casa do valente. Lucas vai dizer que ele nos enviou um valente ainda mais e nos arrancou. Nós éramos armas poderosas na mão do valente, mas veio um valente mais ainda e nos arrancou deste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Então devemos exaltar a Deus, exaltar, glorificando ao Senhor. Louvado seja Deus. Se você está numa noite de sofrimento, não fique em silêncio, clame a Deus, exalte-o, engrandeça o seu nome, chore diante dele, derrama o seu coração. Mas se você continuar derramando o seu coração nas circunstâncias, nas suas dores, derramando o seu coração nas afrontas, nas angústias que você tem vivido, se você continuar derramando o seu coração nos seus problemas, é justamente aí está o seu tesouro. Você vai perder tempo, não vai exaltar a Deus, não vai clamar o Senhor, não vai chorar os teus pés, não vai sentir sua presença, porque o seu coração está derramado justamente da circunstância. Mas se nós colocarmos o nosso coração na presença do Senhor, nós temos uma certeza viva em nossos corações. O Senhor é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso mediador, Ele é aquele que nos ouve quando mais nós precisamos da sua presença. Portanto, se você está aqui esta noite e está vivendo uma noite escura, sua noite pode estar escura, mas Deus ainda está no trono. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ainda continua sentado no mais alto trono. Louvado seja Deus. E Ele responde o clamor desde que genuíno. Se o seu clamor é genuíno, se o seu choro é genuíno, é de alma, é verdadeiro, é um coração contrito, é um coração que está na presença de Deus, entregue à vontade do Senhor, tenha certeza viva no seu coração, esta ira será momentânea, esse seu problema será momentâneo. Oh, aleluia, há um convite a mim, a você, à adoração. Davi não guarda a sua gratidão para si, ele convida os outros, cantai-o, salmodiai ao Senhor, louvai a Deus, engrandeça o seu santo nome, pois Ele é Deus de justiça, Ele é Deus de paz. A pergunta é, se ele estava assim, se ele louvou o Senhor, por que Davi está falando de ira? A resposta está justamente no versículo de número 5. Olha só, quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Isso aqui declara que o salmista, ele estava vivendo uma autoconfiança. Tem gente pregando por aí autoajuda, autoconfiança, determinismo cego. A Bíblia é totalmente contrária a isso. Totalmente. Ter um determinismo cego, autoajuda e autoconfiança afasta de nós o Espírito Santo. E o pior castigo para o homem não é o homem fazer a sua própria, melhor dizendo, não é o mundo. O maior castigo para o homem não é o diabo possuindo ele, não. O maior castigo que nós podemos ter é Deus nos entregar a nossa própria vontade. Quando a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem, ele não está colocando eu contra o meu irmão, ele está dizendo, maldito é eu que confio em eu mesmo. O homem que confia em si mesmo. Davi, eu penso que ele estava tendo muitos súditos. Naquela época se beijava a mão do rei, chamava de meu pai. Ele está declarando, assim como Asaf, em Salmo 73, versículo 3, eu invejava os ímpios. Davi está confessando o pecado. Quem aqui, irmãos, tem coragem de confessar um pecado publicamente? Nós não conseguimos. Asaf confessou um pecado não somente publicamente, mas ele escreveu na Bíblia. E de uma igreja cheia, com centenas e milhares de pessoas, cantavam, eu era invejoso. Será que nós temos coragem de assumir os nossos pecados publicamente?
Davi teve essa capacidade de fazer isso através da graça de Deus e o seu confronto de seu pecado ao ouvir a mensagem do Evangelho, da palavra de Deus. Versículo 5: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, ou seja, na minha riqueza, as pessoas se curvavam para mim, elas clamavam a mim, Saul matou os seus milhares, mas Davi matou seus 10.000 milhares. Eu penso que ele começou a se inchar com isso, ele começou a conquistar riquezas, e é uma confissão pública de pecado. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Ele estava confiando em si mesmo, e Deus se irou com isso, e então permitiu a enfermidade, não para puni-lo, mas para que ele chegasse mais próximo do Senhor e exaltasse a Deus. Irmão, irmã que está aqui esta noite, essa mensagem está nos convidando a olhar para dentro de nós. Olhe agora para você, olhe para a sua provação, olhe para a sua angústia. Irmãos, o que está sendo pregado aqui é evangelho. Não adianta eu pegar esse texto, eu cresci ouvindo isso ao longo de 30 anos. Vá em paz para sua casa, o choro vai durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. E ficava uma pergunta sem resposta, eu não sabia responder: como ela vai vir? E o porquê estou chorando? Não tinha resposta. Era alguém que era um ator, era um Deus ator, que fazia as coisas acontecer para que eu fosse obediente, e tudo passava e nada mudava. Eu não aprendia nada, eu não aprendia do Evangelho, eu não mudava, eu não crescia na graça, não crescia no conhecimento. Por quê? Porque não examinava a Escritura, não entendia as minhas provas. Mas aqui há um convite claro, não adianta eu vir aqui dizer: vai passar, amanhã será um novo dia, o sol da justiça vai raiar sobre a sua vida. A pergunta que fica: o porquê estou sendo provado? O que Deus quer de mim? Que eu fiz? Eu causei isso, eu sou o maior responsável, e Deus está me ensinando a partir das minhas provações. Primeiro Deus trabalha em você e depois através de você. Louvado seja Deus. Primeiro Deus usa para transformar a mim e a você pessoas, e depois Ele nos usará para transformar outras vidas. Davi entendeu isso, ele precisava se humilhar ainda mais. Ele precisava ter contrito no seu coração, um coração contritado, um coração quebrantado de espírito. Quanto a mim, dizia a minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto. Sabe o que Davi está dizendo aqui no versículo de número 6? Mas o Senhor viu a minha altivez, o meu orgulho, e permitiu, mesmo assim, que eu continuasse assentado no trono do poder, sendo rei. Mas o Senhor fez uma coisa que jamais um homem pode desejar: virar o rosto. E quando o Senhor virou, o Senhor só virou o rosto para mim, então fiquei logo conturbado. Oh, irmãos, que maravilha! Louvado seja Deus! Ele entendeu que quando eu estava lá nas alturas e as pessoas se curvavam a mim, que meu dinheiro comprava tudo, que eu tinha pessoas voltadas para mim, que eu tinha um monte de servo ao meu dispor, que eu tinha todo o dinheiro para aproveitar, então eu me achei um pouco mais, eu me exaltava, mas o Senhor me permitiu continuar sentado no trono, com aquelas pessoas me honrando. Mas o que o Senhor fez para mim já me adiantou tudo, me derrubou, virou o teu rosto para mim, e eu fiquei totalmente conturbado, perdi o sentido. Ah, irmãos, o pior castigo que nós podemos receber não é, irmãos, do mundo nos oprimindo, não é o diabo nos oprimindo, é Deus virar as costas para nós. Esse é o pior castigo que nós podemos receber do Senhor. Mas Ele diz: sua ira dura só um momento. Louvado seja Deus. E essa palavra dura só um momento. O momento se resume numa palavra hebraica que chamamos de rega. Rega significa, irmãos, piscar de olhos. Durar um momento, rega, piscar de olhos. Fechou e abriu, um relâmpago. Mas a misericórdia do Senhor, o seu favor imerecido, está na palavra Shaim. Entre a vida e passar, está entre o começo, meio e fim, nascer, viver ou morrer. Esta palavra Shaim, que significa uma mensagem
rápida, não, mas uma mensagem que vai durar por toda a vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele está dizendo: Senhor, a tua ira é um abrir e piscar de olhos, é um relâmpago, mas o teu favor não morre na sepultura, ele vai além da eternidade. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Que alegria, irmãos, louvado seja Deus, oh aleluia, louvado seja Deus. Deus se ira conosco. Nós enfrentamos consequências dos nossos pecados, mas o favor, a sua graça maravilhosa, irresistível, maravilhosa graça nos sustenta. Aonde abundava o pecado, agora superabundou a graça. Louvado seja o nome santo do Senhor. E vamos continuar caminhando. Louvado seja Deus. Irmãos, este favor imerecido que nós vamos alcançando do Senhor, as suas infinitas misericórdias, e pelo teu Espírito Santo nos assegura de nossa salvação até a volta de Jesus. É esta caridade de Deus que vai nos levar até o fim, e após a nossa morte, após o sepulcro, ela estará lá também. Louvado seja Deus. E então, irmãos, este é um salmo maravilhoso de Davi, aonde ele dá um culto de ação de graças ao Deus, o Deus soberano, pela graça alcançada, a cura da sua enfermidade. Aplicação para nós encerrarmos, irmãos. Sua noite, a minha noite, a nossa noite pode parecer de fato interminável agora. As horas se arrastam, o choro não para, mas nós estamos ouvindo uma promessa, que a nossa alegria virá pela manhã. Poderá ser não no literal, poderá ser que amanhã você amanheça e continue a sua prova, mas o amanhã aqui, irmãos, Deus não deixará você na escuridão para sempre. Ele já marcou a hora da sua manhã. Toda manhã nós somos renovados. Toda manhã nasce um novo homem, nasce uma mulher nova, em espírito e em verdade. Pode ser que amanhã talvez continue a sua dor, talvez continue a sua luta. Outros que aqui estão poderão receber grandes vitórias no dia de amanhã, mas ambos, se a vitória amanhã chegar a você, exalte a Deus. E se você amanhã não chegar à vitória, influencie, encoraje os seus filhos, sua igreja, sua casa, a exaltar o nome do Senhor. Todos nós que aqui estamos, poderá ser que alguns entre nós, olhando para a sua situação, para as crises que você está enfrentando, as noites escuras, não tenha nenhum motivo aos seus olhos para exaltar a Deus. A resposta é não. Todos nós temos um motivo. Deus nos arrancou do sepulcro. Louvado seja o nome santo do Senhor. É o motivo da nossa alegria, a salvação garantida em Cristo Jesus. Tudo podemos, pois Ele nos fortalece. Dai graça ao Senhor, exaltai, engrandecei-o de todo o seu coração, todos os povos, nações e língua, porque Cristo vive. Podemos crer no amanhã. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta é a mensagem. Que Deus, por nosso Senhor Jesus e por todos nós, seja adorado e exaltado para sempre. Amém.